Quero compartilhar uma história que ilustra bem o tema da fé, mas também nos ajuda a entender a diferença entre fé verdadeira e presunção. Conta-se a história do equilibrista francês conhecido como Charles Blondin. No século XIX, ele se tornou famoso por atravessar as cataratas do Niágara sobre uma corda esticada a quase 50 metros de altura. Em uma ocasião, ele atravessou empurrando um carrinho de mão vazio e a multidão aplaudiu, emocionada, comovida, porque ele estava arriscando a própria vida. Ele demonstrou bastante perícia, bastante treinamento, segurança. Blondin, então, perguntou: quem aqui acredita que eu consigo atravessar novamente com alguém agora sentado no carrinho? Todos levantaram a mão. Então ele completou: quem se oferece para ser essa pessoa? Ninguém respondeu. Houve silêncio na plateia. Mas e se alguém da multidão, sem instrução, nem treinamento, tivesse se lançado sozinho sobre a corda, achando que poderia fazer o mesmo? Seria isso fé? Eu creio que não. Seria presunção. Aqui está a diferença fundamental. A verdadeira fé se baseia na palavra e no chamado de Deus. Presunção é agir sem direção divina, esperando que Deus aprove nossos próprios caminhos. E Deus, Ele não aprova presunção. Presunção é pecado. Presunção é autoconfiança. Deus não nos chama a saltar no vazio da imprudência ou da emoção, mas Ele nos chama a confiar nele quando Ele nos chama e nos orienta. Fé é sentar no carrinho, vamos assim dizer, quando o equilibrista nos convida e promete nos conduzir com segurança. Só que tem um detalhe: o equilibrista aqui é o próprio Deus. Ele está no controle de todas as coisas. E é por isso que aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 1, nós encontramos o seguinte texto na Bíblia: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Portanto, o nosso chamado é de que o justo viverá pela fé, como está lá em Abacuque capítulo 2, versículo 4, e é repetido por Paulo em Romanos capítulo 1, verso 17. Há uma frase de Charles Spurgeon que eu quero compartilhar com você. Charles Spurgeon foi um pregador batista muito conhecido, e Charles Spurgeon, ele diz o seguinte: nós precisamos de ventos e tempestades para exercitar nossa fé, para arrancar o ramo podre da autodependência e nos enraizar mais firmemente em Cristo. Em outras palavras, queridos, nós somos muitas vezes autoconfiantes, nós somos muitas vezes extremamente autossuficientes, e isso não é bom para nós. Eu vou aqui ler algo interessante que está em Lucas, capítulo 1, verso 45, porque crer é a resposta adequada à promessa divina. E aqui em Lucas, capítulo 1, verso 45, nos conta a história de Maria. Maria era uma jovem, e olha só o que a Bíblia diz a respeito de Maria: bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Portanto, crer é a resposta adequada à promessa divina. Veja bem, Maria era uma jovem simples, era uma jovem que tinha aproximadamente 17, 18 anos, e ela creu na palavra de Deus, mesmo quando tudo parecia humanamente impossível. Crer no contexto bíblico não é mera aceitação intelectual, é muito mais do que crer com intelecto, é crer com coração, é crer de alma completa, é uma entrega confiante à palavra e à vontade divina. Você conhece o texto que está lá em Romanos capítulo 10, verso 17, onde Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Eu quero aqui fazer algumas aplicações práticas para a nossa vida. Como é que temos respondido às promessas de Deus? Estamos ouvindo sua voz através das Escrituras Sagradas? Por exemplo,
A Bíblia fala de pureza sexual e moral. Lá em Mateus capítulo 5:8 tem uma promessa para os limpos de coração e diz: porque eles verão a Deus. Portanto, fé verdadeira significa ação, fugir da imoralidade, guardar pureza no namoro, no noivado, no casamento e na vida pessoal, confiando que a bênção de Deus é maior que qualquer prazer momentâneo. Presunção seria praticar a impureza e esperar de alguma maneira que Deus fosse abençoar este tipo de relacionamento como se nada de errado houvesse acontecido. Outro exemplo envolve a questão da fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Lá em Malaquias capítulo 3, verso 10, nós conhecemos muito bem esse texto. Deus está dizendo assim para nós: trazei todos os dízimos e fazei prova de mim. Portanto, fé verdadeira significa que mesmo em dificuldades financeiras, colocamos Deus em primeiro lugar, confiando em suas promessas e provisão. A presunção seria achar que Deus vai abençoar mesmo que desobedeçamos a sua ordem clara. Eu conheço muitos testemunhos de pessoas que vivem em situações de restrição financeira e às vezes até mesmo de alguma falta. Mas é interessante que essas pessoas que eu conheço, elas colocaram Deus em primeiro lugar. Separaram o dízimo. A primeira coisa que fizeram ao receber ali o salário, separaram o dízimo. Conheço pessoas que colocaram o dízimo de uma forma interessante. Você faz um planejamento financeiro, né? E você gasta no cartão de crédito. Então, as pessoas muitas vezes se descontrolam no cartão de crédito e têm a fatura para pagar. Então, conheço pessoas que já colocaram ali, usando um aplicativo, o dízimo no cartão de crédito e já está dentro do seu orçamento aquele valor mensal. Também as suas ofertas. É uma maneira que a pessoa encontrou de colocar dentro do seu planejamento financeiro a sua devolução do dízimo e também a prática das ofertas, colocando Deus em primeiro lugar, confiando em Deus, confiando na sua providência. Portanto, fé verdadeira não é dar um pulo no escuro, mas é andar com Deus, ouvindo a sua palavra e agindo correspondentemente à vontade de Deus, obedecendo a sua palavra. O terceiro exemplo que eu gostaria de destacar aqui é confiança, é descansar na fidelidade de Deus. Deus é fiel, suas promessas não falham. Em Hebreus capítulo 3 e 4, nós encontramos o convite de Deus para que nós possamos aprender com aquela geração de israelitas que saiu do Egito. Eles viram milagres extraordinários, mas ainda assim não confiaram plenamente no Senhor. E isso os impediu de entrar no descanso prometido. Lá em Hebreus capítulo 4:2, nós encontramos o seguinte texto que eu quero ler com você. Hebreus capítulo 4, versículo 2, e eu vou ler na Nova Versão Internacional. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Agora sim, falando dos israelitas. As boas novas também foram pregadas a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Sabe, de nada adianta ouvir a palavra de Deus se esta palavra não for acompanhada de fé. E fé não é meramente um assentimento mental. Não, fé envolve uma experiência, uma convicção interna tão forte que nos leva a agir de forma coerente com a nossa fé. A incredulidade impede que experimentemos o descanso de Deus, simbolizado em Canaã, quando o povo de Israel finalmente possuiria a terra prometida. Olhe, por exemplo, para a obra da criação. O que é que o ser humano contribuiu na obra da criação? Nada, absolutamente nada. O ser humano foi criado quando tudo estava pronto e tudo era perfeito. Inclusive, quando Deus avalia a sua obra, ele diz: é muito bom. Era uma obra completa e perfeita. Quando nós olhamos para a obra da redenção,
também é uma obra completa e perfeita, porque a obra da criação e a obra da redenção, elas são semelhantes. É o poder de Deus agindo, e a obra da criação e a obra da redenção são obras completas e perfeitas. E não há nada que eu e você possamos fazer para acrescentar algo ao que é completo e perfeito. E por isso nós somos convidados a descansar no sacrifício perfeito, completo e totalmente suficiente de Cristo na cruz do Calvário para nos salvar. Isso deveria trazer ao nosso coração alento, alegria, confiança e descanso. Hebreus capítulo 3, verso 19, nos diz que aquela geração não entrou na terra prometida por causa da incredulidade. Está aqui, eu vou ler o texto. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Queridos, o povo rodeou no deserto, toda aquela geração pereceu no deserto. Sabe por quê? Incredulidade. Há uma citação de Ellen White, que está aqui no livro Mensagens Escolhidas, que diz assim: por 40 anos, a incredulidade, murmurações e rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Os mesmos pecados têm retardado a entrada do moderno Israel na Canaã celeste. Em nenhum dos casos, preste atenção, em nenhum dos casos as promessas de Deus estiveram em falta. É a incredulidade, o mundanismo, a falta de consagração e a contenda entre o professo povo do Senhor que nos tem conservado neste mundo de pecado e dor por tantos anos. Queridos, nós, assim como Israel no passado, incorremos ao mesmo perigo de postergarmos a vinda do nosso Senhor e permanecermos rodeando o deserto por causa da incredulidade, por causa de incredulidade, mundanismo, falta de consagração e contenda entre o professo povo do Senhor. Que isso não aconteça no nosso arraial, que isso não aconteça conosco. Fé é uma obra ativa no coração. Você conhece o texto de Tiago, capítulo 2, verso 17, onde o servo do Senhor diz: assim também a fé, se não tiver obras, por si só ela é morta. Se a fé não for acompanhada de obras, essa fé é morta. A verdadeira fé não é passiva, ela se manifesta em atitudes práticas, obediência, entrega, serviço e amor. Noé, por exemplo, a Bíblia nos diz aqui em Hebreus capítulo 11, ali na galeria dos heróis da fé, nos fala de Noé. No capítulo 11, versículo 7, nós encontramos a seguinte declaração: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Qual era o contexto? Nunca havia chovido, mas Deus prometeu que viria o dilúvio. Qual foi a ação prática de Noé? Ele pregou durante 120 anos e construiu a arca, seguindo exatamente as instruções divinas. Pare para pensar, se Noé tivesse construído de uma forma diferente das instruções divinas, certamente ele teria perecido no dilúvio. Ele seguiu à risca cada detalhe da instrução divina para a construção da arca. A lição prática para mim e para você: crer é obedecer mesmo quando o mundo inteiro zomba ou critica. É perseverar quando o resultado parece distante. Lembre-se, as pessoas caçoaram de Noé, acharam que ele era um louco, insano, demente, já estava velhinho, gagá, nunca havia chovido, mas ele foi fiel a Deus e obedeceu, porque ele creu.